Olá, meu amigo, minha amiga, nosso irmão de fé. De frente com o sagrado, mais uma vez, trazendo para vocês esclarecimento, orientações, posicionamento sobre os diversos assuntos que permeiam a nossa religião da cultura afro. Primeiramente, hoje eu quero agradecer imensamente ao André Costa, André de Xangô, de Tramandaí, que a partir deste momento passa a produzir o nosso programa. Hoje ele organiza as pautas, ele procura organizar o programa, dar o cronograma que nós vamos ter que seguir dentro do programa, uma coisa mais profissional, uma coisa com início, meio e fim. Então, imensamente gratidão ao André, que mesmo tendo suas diversas atividades dentro da nossa cultura, ele tem a sua casa, tem seus filhos, tá? E ele se dispôs a nos auxiliar. Então, que Iemanjá abençoe teus propósitos, meu filho. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção comigo, teu respeito comigo, tá? E fico muito feliz de poder ter você no comando do programa. Bom, muito obrigado. Também quero agradecer ao Maurício Borba, que nos atende aqui, que cuida da produção, da organização, sempre tem resposta para tudo. E acho muito bacana isso aí, né? Quando uma pessoa interage com a gente tão carinhosamente, tão educadamente. Então, eu queria também desejar ao Maurício que Iemanjá abençoe os caminhos dele, os propósitos profissionais, da família dele, e que ele possa sempre ter bons caminhos iluminados e claros com as bênçãos dos orixás. Bom, queria também agradecer mais uma vez ao querido e amado Eric Rolf, o meu companheiro de bancada, que junto comigo vai trazer para o programa o seu conhecimento, os seus estudos, tudo aquilo que ele entende sobre cada pauta que vai ser abordada. Bom, lembrando e deixando bem claro, nós não estamos aqui para contestar, para querer fazer disputa de conhecimento e fundamento. Perfeito? Tanto que nós não respondemos a perguntas agressivas, a perguntas pejorativas, quanto o tema que é abordado, tá? Porque nós entendemos que aquilo que a gente fala está pautado no nosso entendimento, assim como o Eric se pauta nos seus estudos que ele tem feito ao longo do tempo. Hoje, meus amados, tá? Nós iremos falar um tema bem interessante, um tema bem polêmico, por sinal. Eu confesso, tá, que com 50 anos de religião, este termo eu nunca tinha ouvido falar, tá? De outra forma, sim, mas com esta palavra eu não tinha. E tenho certeza que vocês também muitos não vão saber do que se trata. Você já ouviu falar na palavra desdobramento de orixá? Desdobre de orixá? Você, afinal, sabe o que é e o que significa essa palavra? Não confundir desdobre mediúnico e desdobre astral com o desdobre do batuque. O desdobre lá dentro da doutrina espírita, lá na Umbanda, lá dentro da questão astral, tem a ver com o desdobramento do espírito, certo? Que deixa o corpo na consciência ou na inconsciência, certo? E passa a divagar sobre outros mundos, perfeito? Então, o sono é um desdobre, perfeito? Quando nós estamos sonhando, nós estamos nos desdobrando. Então, teoricamente,
essa questão do desdobre dentro da Umbanda, dentro do desdobre astral e o desdobre mediúnico, não tem a ver com o desdobre do orixá. Dito isto, bom dia, Eric Rolf. Axé, sejam bem-vindos todos. É uma honra estar aqui no programa. E mais um programa, né? A honra é minha. Queria também agradecer aos nossos telespectadores, perfeito? A interação que fazem comigo. E sempre, todo programa, eu falo de um telespectador nosso. Ele e a esposa é fã do programa. Todo programa ele assiste e ele manda a foto do programa que ele assistiu. Tá? Então, muito obrigado a vocês, meus dois amigos, que Iemanjá abençoe vocês. Eric, bom, para nós falarmos sobre desdobre, Eric, hoje tu vai ter que te desdobrar, perfeito? Porque eu entendo que esta palavra desdobre, dentro de uma certa posição, ela é um pouco nova no conceito teórico, né? Ou seja, talvez muitos orientadores não conheçam e talvez aplique de outra forma a questão de desdobre. Então, hoje nós vamos falar obrigatoriamente sobre o desdobre de orixá no batuque. Perfeito? Claro. Vamos lá, então. Primeira pergunta para o Eric Rolf. O que é desdobre de orixá e como ele é feito dentro do batuque? Bom, primeiramente, peço a gentileza que abram a mente, acalmem o coração e vamos lá, né? Porque falar sobre rituais, um pouquinho de fundamento, conceitos, né? Aos quais envolvem a religião a qual praticamos, às vezes acaba incomodando um pouquinho. E não é esta a intenção, mas trazer ao público o que estão praticando. É importante destacarmos que no Batuque Tum-Tum, ele começa ali, nós não temos a data, quando ele começou, por quem trouxe. Desculpe, Eric, Batuque Tum-Tum, que termo é esse? O batuque novo, o contemporâneo, esse que está sendo praticado sim. agora no momento. Então, eu só quero pontuar com os senhores, tá? Desdobre é um termo antigo, em outras palavras, ou é um termo novo de uma forma diferente? Não, tanto o desdobre quanto a palavra desdobre, quanto o ato, né, a prática, ela é recente. Ela é recente, inclusive nós vimos até um vídeo onde explicavam, não com esta palavra, mas o ato. Né? O ato, perfeito. Então, vamos lá. Então, dando continuidade, o batuque tum-tum, ele adaptou, ele trouxe para o segmento dele este ato chamado desdobre, né? O Batuque Labá não conhece, tanto que o próprio Babá acabou de afirmar que não conhecia. O Batuque antigo não tem esta prática, não conhece essa prática, nem o termo, né? Não, o termo eu desconheço totalmente. E a prática também, porque o que eles fazem? Eles pegam, quando um indivíduo chega, é preciso informar a seguinte coisa. Os orixás que ficam no pátio, os orixás Odê, Bará, Ogum, Vagã, Baralodê, Ogum Avagã, Leba, Timbuá, Adirã, são orixás que ficam no pátio. E algumas famílias entendem que esses orixás não trariam equilíbrio àquele indivíduo e que eles não teriam como colocar as obrigações desses indivíduos ali junto com eles nas casas, porque eles usam para feitiçaria, dano, maldade, então não daria como eles manter ali a obrigação desses indivíduos ali dentro. Então começa o conflito pela própria prática do que eles fazem. Bom, então isso significa que
o entendimento seria de que esses orixás citados, por serem orixás de uma linhagem diferente quanto até a sua estrutura, a estrutura energética, eles não teriam que estar lá no quarto santo, lá dentro da casa, e sim aqui fora. A natureza deles é estarem no pátio. Essa é a natureza desses orixás, como a Oiá-Dirã, Oiá-Timboá, não são orixás dentro do quarto de orixá. Para o pessoal de outros segmentos, nós temos o seguinte: Bará, Ogum, Yansan, Xangô, Odé, Otim, Obá, Ossém, Chapanã, Oxum, Iemanjá, Oxalá, dentro do quarto de orixá. Não deixamos, diferente de outros segmentos, que cada um tem uma casa dentro do batuque, eles ficam dentro do quarto de orixá, né, que poderíamos chamar de ará-orixá, e ficam na prateleira a obrigação do sacerdote. E os orixás de rua que ficam no pátio, eles ficam como se fosse um ajubó ali de toda a comunidade, ou para aqueles indivíduos ao qual eles são filhos desses orixás, as obrigações deles devem ficar no pátio. Porque se colocar para dentro de casa, deixa de ser um orixá Odê. Então, as obrigações têm que ficar no pátio. O que pertence ao orixá fica no pátio, dentro da casinha dele. O que ocorre, a confusão aí, é quando as pessoas pegam o encostamento do orixá, que seria um ritual da quartinha, a mantegueira ali que eles colocam, que hoje eles chamam de bori de orixá, que na verdade é um encostamento de orixá, e não querem colocar dentro do quarto ali do lodê, então eles pegam toda a obrigação desse indivíduo e colocam para dentro da casa, fazendo o desdobre. Aí que começa a questão do desdobre. Entendeu? Uhum. Que o que eles fazem, segundo eles, né, isso não é uma prática nossa, porque os antigos costumam entregar uma cabeça para o Lodê, entregar uma cabeça para Dirã, para Timboá, sem problema algum. Mas essa nova fase, esses indivíduos que acabam fazendo o desdobre, eles costumam pegar levam o orixá para comer no mato, cortam um quatupé, algumas aves, alimentam ele lá, e aí eles têm até 21 dias para fazer a obrigação. Enquanto o orixá está ali comendo, eles correm com o filho para dentro do quarto de orixá e fazem dentro do quarto de orixá uma outra inhansã, um outro bará, deixando distante aquele orixá, como se aquele orixá fosse largar aquela cabeça para o outro e não se importasse com essa troca. Bom, vamos então contextualizar primeiro. Então, o que é o desdobre? Desdobre, então, seria uma prática ritualística que é feita pelo babá ou pela iá, perfeito, quando ela identifica que aquele orixá que se manifestou no jogo faz parte daquela linhagem que nós falamos inicialmente e que ele tenha que não confirmar como sendo teu orixá do jogo, e aí tu vai fazer uma obrigação fora da casa. E será que eu estou certo que eu vou te falar? Ou seja, eles fazem um corte para esse orixá fora da casa, seja na figueira, seja em qualquer outro lugar que vão fazer, para tentar enganar o orixá e trocar de uma dirã para uma outra Yansan que não seja aquela que confirmou, porque assim, ó, e eu quero que tu responda agora, tá? O teu entendimento. Eu posso. E aí eu falo isso sempre lembrando, você que tem todo o conhecimento, que nos assiste, que quiser mandar educadamente a sua posição, nós vamos ler, vamos analisar com tranquilidade, tá? Agora, não adianta vir dizer que eu estou errado. O Eric está errado. Não é essa a nossa intenção, tá? Nossa intenção é conduzir um programa de estudos científicos,
perfeito? Se for melhor ainda, tá? Através de elementos. Essa questão, porque o meu pai fazia assim, porque o do avô do meu pai fazia assim, mas tu não me prova por que era feito assim, aí também não nos interessa. Aí vamos todos para a oralidade, tá? Aí o meu pai falou, eu também, meu pai fazia assim, eu faço, mas não sei te explicar por quê. Então, Eric, eu não posso aceitar que se eu joguei e a tua cabeça, eu já vi dizer que Yansan não pega a cabeça, aliás, Diran não pega a cabeça, tá? Se no jogo marcou, como que eu vou fazer uma obrigação sendo para ela, fora de casa, e nesse meio tempo eu corro para o salão e corto para outra? Mas o orixá não é suficientemente inteligente para saber essa questão? Olha, eu entendo que, um exemplo, uma mãe que perde o filho no meio da multidão, ela vai ficar procurando ele eternamente. Uma mãe que tem um bebê trocado na maternidade vai procurar o filho eternamente. Então, essa questão de que trocar ali, não é nem trocar, fazer esse desdobre, porque não está trocando por um outro orixá, talvez a gente possa até entrar no tema, sei lá, mas nós acabamos entendendo que o orixá está presente, o orixá vai estar sempre presente, porque aquela pessoa, ela nasceu, o orixá acompanha ela e vai sempre acompanhar. Então, sempre vai ter essa cobrança, a pessoa não vai estar satisfeita, a pessoa não vai ter o axé completo. Ela é do Lodê, ou ela é da Timboá, da Diran, desde que nasceu. Há um outro entendimento também que dizem, né? Eu também não concordo, porque eu entendo que o orixá não vai mudar o iuá daquele indivíduo, o caráter dele. Se ele é mau caráter, ele vai continuar sendo mau caráter. Se ele tem um bom caráter, ele vai ser uma boa pessoa, independente do orixá que ele seja feito. Aí dizem que, se fizer para o Lodê, vai ficar muito perdido na rua. Se fizer para Diran, vai... Para o Avagão vai ser álcool, vai beber? Justamente. São equívocos ou mitos que criam em cima das divindades que o orixá vai cuidar deles e vai dar tudo aquilo sem interferir, sem trazer um axé negativo. Eu entendo, e comentei com o Eric antes, tá? Por exemplo, nós temos assim, arquétipos, tá? O que é arquétipo? Arquétipo é uma ideia, tá? De que o orixá tem um comportamento e este comportamento, ele passa para o filho. Então, vamos lá. Você vai se identificar agora. Olha aqui, ó. Eu sou de Yansan, sabe? Tu sabe que você é louca. Então, tu me larga de mão. Eu sou do Ogum. Sabe que o Ogum é da briga, né? Perfeito? Não. Tudo errado. Não existe isso aí. Se Yansan é louca, é porque tu diz que Yansan é louca. Porque quem é você para dizer que Yansan é louca? Tu é louca porque tu é louca mesmo. E não tem nada a ver com orixá. Não me venham dizer que porque tu é do Bará, tu é rueiro, tu é da rua, tu é putanheiro, tu pega tudo que é mulher na rua, tá? Não me venha dizer que tu é do Chapadão, tu é doente, entendeu? Tu tá sempre doente, ou coisa parecida. Que tu é da Oxum, tu é chorona. Isso são arquétipos que são colocados pelas pessoas se identificando com o orixá. Isso não existe. Você não pode querer dizer que você é louca porque a Yansan é louca. Yansan não é louca. Assim como nenhum orixá é louco, perfeito? Bom, na minha casa eu sempre digo, e todo mundo sabe, tá? Porque eu sou... Não é louca, não. Tu é muito certa, entendeu? E não me venha querer comparar orixá com as sandices de cada um. Eric, resumindo então, desdobramento seria um fato que o pai de santo joga e identifica que aquele orixá que no jogo confirmou não pode ser feito para ti
Ou na cabeça, principalmente, na cabeça, né? Então, desdobramento é isso. Não, desculpa, só Vamos lá. uma correção. Esse é o entendimento daquele sacerdote, porque o orixá, Lodê, Sim, a Timboá, a Dirã, sim, ela pode ser sim, feita sim. na cabeça do indivíduo. Como eu falei, né? Isso é quando aquele pai de santo lá entendeu, e isto eu já vi, eu não vou apontar nomes aqui, nós não apontamos nomes de ninguém, tá? Eu vi um vídeo, inclusive, tá? Que a pessoa falava sobre isso, né? Que teria que trocar o santo da pessoa, tá? Porque aquele santo ia tornar aquela pessoa com problemas. Mas ele mesmo disse no vídeo que ele fazia, mas não dava certo. Então, por isso que ele parou de fazer e começou a fazer esse ritual de trocar, entendeu? Sim. Mas eu tenho filha de Dirã, está muito bem, tenho filha de Timboá, está muito bem, tenho filho de Lodê, está muito bem. E assim, quantos Lodê a gente conheceu, filhos de Lodê? Assim como também, né, se fosse assim, se fosse no caso da forma que eles estão colocando, filho de Oxalá era santo. E tem filha de Oxalá que não vale nada. Isso é verdade. Tem filha de Oxalá que é fofoqueira, que é futriqueira, tá? Que é bem mais do que eu posso falar aqui, tá? E é filha de Oxalá. Ou seja, não é porque ela é de Oxalá que ela é tudo isso. Assim, essas colocações, então, são termos pejorativos. Então, resumindo, tá? Mas eu ainda tenho coisa para acrescentar. Pode falar. Isso é um ponto de vista filosófico. A filosofia tem que estar alinhada com o ritual. Se não estiver alinhado, haverá um rompimento aí. E vamos observar o seguinte. O quarto de orixá é o Orum, aonde os orixás habitam, ou seja, aonde estão os okutás, onde os orixás moram. Então, ali é o local onde os orixás estão. Para fazerem esse desdobre, eles não fazem dentro do quarto de orixá. Para as pessoas que não conhecem o batuque, tem num extremo o quarto de orixá, do outro lado está a porta, né, que vai para o pátio, e no meio, ali é o salão. Essas obrigações não são feitas dentro do quarto de orixá. Elas são feitas na porta, ou próximo da porta, que vai dar no pátio, e o indivíduo fica de costa para o orixá dele, longe do quarto de orixá, fazendo um ritual ali que ele vai deixar um orixá distante, que é o orixá dele, e fazer um segundo orixá na cabeça da pessoa. Ou seja, está fazendo ali uma alquimia que pode até ser complicada filosoficamente, porque nesse meio, se nenhum dos orixás pegarem, o que é feito na cabeça da pessoa? Sim, muito complicado isso. Sim, e me diz uma coisa, então, no teu entendimento, esse termo de desdobro é um termo novo, é uma forma de aplicar esta prática numa questão nova, é uma coisa que não é muito antiga. Eles denominaram, não sei por que escolheram esse nome, não sei por que trouxeram esse nome, porque é algo novo e não deu tempo para levantarmos, estudarmos isso, porque é muito complicado entrar na casa das pessoas e perguntar por que quem começou, quem fez. É um termo que a gente tem que observar, mas eu comecei a ouvir há 5 anos atrás o termo de desdobre e eu não entendia o conceito, porque não está alinhado isso, Sim. Esse termo. Então, no teu entendimento, essa questão de desdobre comumente falada, através dos teus estudos, da forma que tu vê a cultura, é um termo que nós não podemos falar. Aliás, né, nós entendemos que não deva ser aplicado. Mas por que não é aplicado? Devido a que o orixá ele tem elementos suficientes para dizer aquilo que ele quer ou não e o que pode ou não deve ser feito.
Olha, um sacerdote com conhecimento, com fundamento, ele vai acalmar o orixá, ele vai dar equilíbrio ao filho. Na hora de fazer um buri para fortificar a individualidade do filho, ele vai conseguir fazer com que o filho não tenha os caminhos errados e que o orixá nenhum vai poder trazer algo negativo para aquele filho, entendeu? Então é importante a gente destacar que o orixá não vai prejudicar o filho. Tá, Ponto. Ponto. Então, pessoal, desculpe a forma que eu coloco. Como eu falei, eu não conheço esse termo, eu não conhecia essa prática aí, tá? Então, às vezes, pode parecer que eu não conheço, mas não conheço mesmo, tá? Então, mas, Eric, essa questão é o seguinte. Então, o desdobro seria uma forma de querer mudar o caminho de uma pessoa através de um entendimento que aquele orixá possa contribuir para que essa pessoa seja pior do que ela é. Teoricamente falando, eu estou entendendo isso. Olha, não, tu vai ter que trocar para tal orixá, tá? Porque se esse orixá, se eu fizer com ele, tu vai ter uma vida ruim, um caminho ruim. Ponto. Olha, eu não posso aceitar, tá? Que por eu ter uma dirã, uma timboá, perfeito, que confirmou como sendo minha mãe, que eu tenho que trocar porque a timboá vai me trazer problemas no futuro. Isso bate uma coisa com a outra? Não, não. Eu tenho filha da timboá que chegou com esse desdobre, né? Chegou até a minha casa e nós alinhamos ela. Demos primeiro um buri para ela acalmar o ori dela, para ela poder se estabilizar. Não mexemos com o orixá, fomos mexer depois com o orixá, porque o buri é para ori, o orixá é outro ritual, é outra ritualística. E ela se equilibrou, ela se encontrou dentro dela. Então, assim, é importante a gente destacar que não, o sacerdote não pode brincar de Deus. Chegar assim, eu vou pegar, vou mudar você, vou fazer isso, vou trocar para tal orixá, vamos fazer isso, aquilo. Um orixá de rua, não tem como colocar ele também dentro do quarto de orixá. Porque se fizeram um lodê e colocaram ele para dentro do quarto de orixá, ele deixa de ser um lodê. Então, assim, o lodê é feito na rua, e ali ele vai permanecer. A obrigação desse filho vai ficar ali no pátio. Quando a gente fala rua, é o pátio ali, onde o quintal ali, né? Onde ficam os assentamentos dos orixás. Ali tem, geralmente, umas casas, né? Onde colocam ali os orixás de rua. Uma casa para o Lodê e para o Avagã, outra casa para Timboá, para Dirã, para Camuca, para Sapatá. Então, eles ficam dentro das casas ali no pátio. Então, é importante destacar que os orixás ficam dentro de seus quartos, né? Ou casas que ficam no pátio. Bom, para nós encerrarmos, então, essa primeira parte sobre desdobramento de orixá, eu quero esclarecer, que fique bem claro para você. Você entendeu o que significa desdobramento de orixá? Você conseguiu entender que prática é essa e quando que é feita? Voltando um pouquinho para trás, então, Eric, por gentileza. Desdobramento seria uma prática aonde o sacerdote identifica um orixá e ele entende que esse orixá não pode ser feito para você da forma que se apresentou. E para isso ele vai desdobrar para um outro orixá de dentro de casa. Sim, mas é importante a gente destacar o seguinte, o sacerdote não quer fazer aquele orixá de rua, por exemplo, não quer fazer uma dirã. Então, que ela fica ali no pátio, ela tem ligações ali com a segurança da casa, com o Arisum, etc. E vai dentro do quarto de orixá e pega uma outra Yansan. Ou seja, a pessoa continua sendo da Yansan, só que de outra qualidade. Ele não quer, o sacerdote não quer fazer o orixá lodê na cabeça daquele filho. Então, ele vai dentro do quarto de orixá, escolhe um outro bará,
para fazer. Pergunta que não quero calar e que você também deve estar se fazendo aí. Mas, meu querido Eric Rolf, eu, enquanto sacerdote, o que prevalece? Ou melhor, o que deve prevalecer é a minha vontade ou a do orixá que se manifesta do jogo? E segundo, tá? Como fica? Qual o poder que eu tenho para dizer que por eu ser de Dirã, eu tenho que trocar por uma Timbuá ou vice-versa, uma Funiqué, porque a Dirã ou a Timbuá é um orixá de rua e eu não posso ter na minha cabeça. Que poder que eu tenho para fazer isso? Não, o papel do sacerdote é justamente o contrário. Saber lidar, ouvir o que o orixá tem para falar, ouvir o que o ori daquela pessoa tem para estar dizendo e saber harmonizar aquilo e equilibrar. Então, o poder e a pessoa só vai ter o axé completo a partir do momento que ela for feita para o orixá a qual ela pertence. Caso contrário, ela vai ficar infeliz, ela vai ter problemas, ela não vai ter o axé completo, entendeu? Então, é importante o sacerdote e seguir as orientações do jogo de búzio e não ir o bem-querer dele. Eu acho que é melhor isso. Não, não é um achismo, é uma ciência religiosa. Bom, então, com esse primeiro esclarecimento ficou bem claro, tá? Acho que ficou bem claro para vocês. Vamos lá, desdobre. Existe ou não existe? É uma prática antiga ou uma prática moderna? Mesmo que o antigo... Tem antigo que fala sobre isso aí de uma forma diferente, tá? Perfeito? Tanto quanto eu, entendemos que esta prática é uma prática controvertida. Ela é uma prática, um pouco conturbada. Porque, para mim e para o Eric, o que prevalece é a vontade do orixá. Tá? E entendemos que não seja necessário fazer o desdobramento por uma questão do orixá que vai se desdobrar, aliás, o orixá a ser desdobrado, tá? Tenha que ser trocado. Se eu fizer isso, eu não estou obedecendo a ordem normal das coisas, que seria a vontade do orixá. Mas tem uma questão que eu vivo falando e é o momento exato. Por exemplo, na minha família, não fazemos Oxalá Oromilaia. Então, eu pego o meu filho ou essa pessoa, levo até a casa do Baba Aldo, se ele fizer, e falo, olha, posso ser padrinho, posso estar presente como testemunha, mas entrego para ti para cuidar. E não faço mas isso é um fundamento teu. Eu conheço muita gente que tem essa ética de levar até o outro. Qual seria esse fundamento, Eric? Por que tu não faria o Oromilaia e dá para outro fazer? Não é costume nosso da minha família, porque a minha família entende que é uma divindade muito velha, não enxerga direito, teria dificuldade de ajudar ali durante a função. E é uma divindade que está ligada somente ao axé da visão. Então, a gente não entrega a cabeça para o Oxalá Oromilaia. Dessa forma, eu não trocaria, não faria o desdobre para outro orixá que ele continuaria sendo do mesmo, continuaria sendo de Oxalá, só que de uma outra qualidade. Então, eu não faria esse desdobre. Eu levo para outra pessoa. O indivíduo não quer fazer um lodê porque ele não sabe fazer, ou porque ele não gosta, ou porque ele tem um entendimento que não seria correto, leva para quem faz. Simples. Bom, talvez aconteça, com esse conceito de desdobre, aconteça muita troca de cabeça, né? Por isso que você vai para uma casa, muitas vezes, chega lá, o pai de Santos Jorge diz, olha, mas o teu orixá aqui, não é esse aqui. Perfeito? É porque lá atrás, talvez o sacerdote tenha se valido do desdobre para fazer essa troca. Bom, agora, Eric, vamos para uma segunda parte,
tá? Que eu queria que você nos pontuasse a diferença entre desdobre e troca de orixá. Como é que se podemos conceituar isso aí? Isso é uma coisa também que o Batuque Labá fazia, né? Desculpe, o Batuque Labá? É, o batuque antigo. Tá bom. O costume antigo, né? Então, isso era muito comum ocorrer assim, não que fosse corriqueiro, que as pessoas faziam assim com todos. Mas, por exemplo, às vezes vinha um indivíduo, tá? Isso ocorria muito com Oxalá, um indivíduo muito doente, que era de Chapanã, ou era de Ossan, ou de Oxum, só que a doença dele era, assim, era muito forte, uma criança, etc. Então, acabavam fazendo uma segurança para tal orixá, uma troca para Oxalá, ou uma segurança para Oxum ou para Iemanjá. E começavam a lidar. E eles entendiam que, quando, de tanto fazerem ali o axé, de tanto fazerem seguranças e etc., quando iam jogar, o que ocorria? O orixá que respondia. E eles acabavam entregando e falavam, vamos fazer essa troca, por quê? Porque o orixá pegou. Não, é porque já tinham feito tanta segurança que o orixá estava ali. Então, assim, acabava aquele indivíduo, eu sou da Oxum, mas fui feito para Oxalá. Por quê? Tantas seguranças que acabam fazendo, tantos serviços, tantos trabalhos, que o orixá realmente, ele fica ali, ele está envolvido com aquela criança, ele está envolvido ali com aquele axé de tratamento. Há até mitos que falam que o Batalá, ele melhora o Maori, ele cura a criança quando a morte toca a criança. Ele muda o destino do Abiku. Então, isso são versos que narram o poder de Obatalá mudando o destino de uma criança. E aí acabavam trocando para Oxalá, ou até para Iemanjá, acabavam fazendo essa troca ali, aonde chamam troca de orixá, ou troca ali de cabeça. Isso é uma troca de cabeça, não é aquelas absurdas que a gente acabou ouvindo há tempos, que é melhor nem comentar. Falar. Mas isso ocorria. Por quê? Tantos serviços, tantos trabalhos, que acaba acontecendo isso. Veja bem, né, pessoal? Vocês conseguem conceituar duas coisas bem distintas, né? Nós estamos falando sobre desdobramento. Já explicamos, já conceituamos quando, onde e por quê. Agora, nós estamos falando sobre desdobramento e troca de orixá. Aí, a troca de orixá, teoricamente falando, é um erro do sacerdote. É um erro. Porque eu entendo, Eric, tá, que orixá é orixá desde que você seja gerado. O orixá não nasce ou não te recebe quando tu nasceu. O orixá te recebe quando tu é gerado. Perfeito? Então, o que acontece? Quando você nasce, e aí, como falou o babá, aí nasceu um carrego de Abiku, aí tem que fazer uma segurança, fazer outra segurança, faz para Oxalá, seja para qualquer orixá, Chapanã, que é com doença de pele, babá. Você dizer que você vai, olha, tua mãe é Oxum, mas eu vou te dar para o Chapanã porque é o orixá que vai ter que te segurar. Isso, teoricamente, não existe. Você não pode dar o que você não gerou. Você não pode. Eu vou trocar o orixá para outro. Pessoal, eu vou agora pontuar com o Eric, tá? Sempre respeitando a posição dos senhores, das senhoras, respeitando a posição do meu companheiro de bancada, tá? Essa pergunta que essa pessoa fez, ela é bem interessante e o meu entendimento, não sei se vocês vão aceitar. A pessoa veio na minha casa, tá? 4 pés, feito, já. Pode estar pronto ou não, fez 4 pés, já recebeu o Obé, já recebeu Búzios, tá? Seja o que for.
4 pés. E a pergunta dele é a seguinte: se eu chego na tua casa, eu tenho 4 pés e o santo está trocado, eu tenho que voltar lá atrás. Porque se o santo está trocado, quem jogou errado, não tem nada, jogou errado, trocou cabeça. Se ele me deu para um santo que não é meu, eu entendo que o que foi feito não foi feito para mim. Para aquele santo que ele fez, se o santo não é meu, não é o meu orixá de cabeça. E eu fiz toda a obrigação. Aquela obrigação não vai ser aproveitada para mim, porque o meu orixá é outro. Eu entendo que aquilo que da natureza é, para a natureza vai. Eu também não posso pegar todos esses ribás que eu tenho e pegar e largar no lixo, tá? Se depois de identificado que eu não vou nem falar qualidade de santo. Olha, tu é do Lodê, mas o teu orixá é o Adag, teu orixá é o Lanã. Eu acho que daí dá para minimizar bem menos. Eric, depois tu pontua se eu estiver errado, tá? O problema é quando tu é aliás, tu corta para bará, certo? Tu faz o oribibó, tu faz o meró, o oribibó, tu faz 4 pés de pena, 4 pés de pelo para bará. E lá, no final, tu é de Oxalá. São orixás antagônicos totalmente diferentes. Como que eu vou, na minha casa, dar prosseguimento a essa obrigação? Eu digo, meu amigo, infelizmente, o teu orixá é esse, para mim é esse, tá? Por isso que é muito importante, tá? O Eric fala em apejó, tá? O apejó seria, dentro da estrutura religiosa, 2 ou 3 pessoas mais velhas. Eu, sinceramente, pessoal, essas broncas eu não pego. Essas broncas eu não pego. Eu digo assim, ó, identifiquei, meu amigo, ó, joga com mais 3, com mais 4, se quiser voltar depois, volta se eu tiver certo, tá? Por quê? Porque, Eric, tu há de convir comigo que se a obrigação é, por exemplo, bará, cortei pro Lodê, mas confirmou que é o Adag, tá? Aí dá para contemporizar. Agora, não tem como tu aproveitar a obrigação se tu é de bará, cortou para bará e tu é de Oxalá. Concorda comigo? Bom, imagina um filho de Oxalá levando o dendê na cabeça, como ele fica. Eu vou dar um exemplo importantíssimo. O Luiz Carlos da Oxum, meu primeiro sacerdote, ele era da Oxum. Só que o João, antes dele ir para a mão do Pai Cleon, ele era do João Carlos, né, do Oxalá. E o que ocorreu? O Luiz, ele deveria ser do Xangô, só que como ele era muito tinhoso, eles deram para Oxum para acalmar. O que ocorreu? A Oxum, do dia que ela chegou até o último dia, ela vinha, era seca, não era doce, ela tinha muita dificuldade, estava sempre de mau humor, era um custo para chegar em dia de festa, não ficava nas festas, ela não ficava, foi tinhosa o tempo todo. E sempre foi assim. Então, o próprio orixá, não, e ela chegava, não era doce, não era que nem as Oxuns que a gente conhece. Então, essa questão de trocar o orixá, porque é um outro motivo também que eles fazem, ele é muito devagar, vamos dar para uma Oxum mais nova, vamos trocar ali o orixá para outro, para poder a pessoa ficar mais esperta. Querido, não podemos confundir encostamento de orixá, né? Que também é outra questão. Outra questão, né? Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta do nosso telespectador. E bom que você está interagindo com a gente. Muito obrigado pela sua excelente companhia. Essa pergunta aqui é para fechar o programa, tá, Eric? Cabeça trocada se ocupa de orixá? Olha, há 2 questões. Sim. E o que ocorre? Há indivíduos que o orixá chega, ele não tem fala, ele vai receber a fala, e no dia da fala está lá, minha mãe, Oxum, a senhora poderia se apresentar? Sim,
eu sou uma Yansan, assim assado. É o orixá trocado. As pessoas percebiam que ali já não era uma própria Oxum. Então, veja, o próprio orixá chegava, ele estava ali com mel, ele estava ali com aquele elemento e ele até avisava, mostrava para o próprio Pai de Santo. O Pai de Santo, pelo ego, não queria saber. Mas, meu querido Babá, tu não acha... Por exemplo, eu nunca vi isso aí, né? Eu nunca vi tu dar fala para ser um trocado, né? O que eu já vi bastante, tá? Por exemplo, o orixá, tu ter a tua cabeça de Oxum, tá? Tu receber o Oxum e lá na outra casa tu é de Iemanjá, prefeito, e tu receber Iemanjá. Aí isso eu não aceito. Aí eu não vou aceitar. Só um pouquinho. Como é que eu vou? Olha só, eu parto do princípio que o orixá é uma divindade maior, que sabe tudo. Tá, aí eu me aprontei aqui, o orixá gritou, Oxum. Recebo Oxum, cortei para Oxum. Eu nem cortei para Oxum. Muitas vezes o orixá se manifestou, tá? Vou para outra casa, lá tu é de Iemanjá, a Oxum não chega mais, agora vai chegar Iemanjá. Aí eu tô subestimando o orixá, que é uma divindade. Se ele disse que era Oxum aqui, ele vai ser Oxum lá, mesmo cabeça trocada. Porque ele não vai poder dizer assim, pois é, eu chegava como Oxum, mas eu era Iemanjá. Pontua sobre isso aí. É isso que eu acabei de explicar. Muitas vezes o próprio orixá está falando num jogo de búzio, ele fala em acheiro, ou ele fala ali, ele está mostrando na forma de dançar, na forma de se apresentar. E o Pai de Santo, por ego, para não dizer que ele errou, ele acaba forçando a manter até o dia que dá a fala. Deu fala, o orixá fala, olha, eu agradeço todo mundo, só que eu não sou uma Oxum, eu sou uma Yansan. E sim, mas só... ele não vai mentir. Tá, mas assim, ó, por exemplo, poderia, tá, eu aqui, né, numa casa, receber a Oxum, certo? Nascer a Oxum, troquei de casa, agora lá vai nascer a Iemanjá e não chega mais a Oxum. Isso, no teu conceito, isso é possível? Não, no Batuque nós temos uma questão. A pessoa, ela é feita no orixá, ele chega, pode ocorrer essa questão de ele falar, olha, não sou tal orixá, eu sou outro orixá e pronto, acabou, pode ocorrer isso. Agora, essa questão de uma hora é um orixá, chega, outra hora é outro orixá, chega, isso aí não é uma questão comum, porque no Batuque só vai se ocupar, ocupação, que é a possessão, em um orixá. Tá. Diferente de outros segmentos que podem, o primeiro, segundo, terceiro, quarto orixá, chegarem na pessoa. Então, nesse caso, no Batuque, a pessoa vai se ocupar somente no orixá a qual ele foi feito. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, estamos chegando ao fim do programa. Vamos lá, então. Desdobramento de orixá. Desdobramento é uma prática perfeita que aonde se entende, né, as pessoas que usam essa prática, que se você é de Oiadirã, você tem que desdobrar para outra Yansan de dentro de casa, porque naquela qualidade não é bom para você. E aí desdobra, faz na rua orixá e corta dentro de casa para outro. Desdobramento é isso aí, perfeito? É o que eles entendem que seja essa questão. Segundo, nosso entendimento, essa prática, ela subestima o orixá. O orixá, ele não vai dar para você comportamento, ele não vai dar para vocês mudança de atitude, porque o orixá é mais calmo e você é agitado, então vou dar para Oxalá para você ficar mais calmo. Perfeito? Isso não existe. Não, vou te dar para Oxum porque a Yansan é muito louca. Isso também não existe, tá, pessoal? Ou seja, desdobramento, ele não acontece dentro do nosso entendimento. Segundo,
Não confundir desdobramento com troca de orixá. Troca de orixá é uma prática que pode ser errada através do sacerdote eu jogar para você. Perfeito? Cabeça trocada, ao ser trocada, dependendo da forma que foi trocada e de Olodê para Oxalá, não tem como se aproveitar essa obrigação. Talvez de Lodê para Lodê para Adag, para Gelu, perfeito, possa contemporizar, tá? Dá para se pensar o que fazer, tá? Então, não tem como você ter obrigação de 4 pés para Bará e agora tá errado você cortar para Oxalá. Para mim, para nós, tem que refazer tudo de novo. Aí o que eu faço com essa obrigação? Que eu cultuei durante 10 anos. Olha, 10 anos é muito tempo, né? Para estar errado. Tem mais isso também. 10 anos com o santo trocado, que já aconteceu, né? Nós já falamos lá no começo que a mãe trocou, depois de 15 anos, trocou do Lodê para o Ossan. Bom, cada um mexe do seu pirão da forma que achar melhor, tá? Finalizando, cabeça trocada dentro do batuque, o orixá que se manifestou como Oxum vai para outra casa, não vai receber Iemanjá. Ele não recebe, porque 2 cabeças não podem receber o mesmo pai. Agora eu sou de Oxum, mas agora eu vou receber Iemanjá. Eric, considerações finais, por gentileza. Bom, gente, nós não estamos finalizando o tema. Fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões também, de contatar a gente através da nossa produção. E estamos aqui para poder esclarecer sempre que possível. Nós vamos colocar depois, ao final, aí, tá? O contato do nosso produtor. Você pode enviar para ele suas dúvidas, suas perguntas, suas pautas sugeridas, que ele carinhosamente vai analisar e vai nos informar. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação, por estar conosco. Sempre digo, nós não vamos esgotar o assunto, tá? E a nossa intenção sempre é trazer para o desconhecido, para aquele que não conhece a nossa cultura, conhecer um pouquinho de uma forma mais simplificada, sem palavras, né, que você não entenda, porque já me falaram isso. Quando falar palavras que nós não entendemos, tem que simplificar para nós entender perfeitamente. Então, obrigado pela sua participação, pela sua privilegiada assistência ao nosso programa. Agradecermos as participações que hoje interagiram com nós. Seguimos para o próximo programa, na próxima semana, com uma série que nós iremos iniciar falando sobre cada orixá, tá? Não sei se será em cada programa, perfeito, ou vai ser um programa sem um programa não, trazendo a história do orixá dentro da nossa cultura, de Bará a Oxalá. Gratidão pela sua presença, pela sua companhia e dizer que é um privilégio estar com você junto com a gente. Perfeito? Muito obrigado. Eric, finalizando. Axé a todos, que Iemanjá e que Oxalá conceda a vocês tudo de bom. Clareza, Oxalá é clareza no teu caminho, nos teus pensamentos. Iemanjá, minha mãe, dono do pensamento, teus pensamentos te dando muito amor, prosperidade, o caminho, o equilíbrio e a direção. Gratidão em nome do orixá. Bênçãos de todos eles para vocês em vossas vidas. Obrigado!